Olá galera, esse é mais um vídeo da série Partes Anatômicas. Os ossos da mão dividem-se em três partes: carpo, metacarpo e falanges. Assim como você viu aqui na figura, o carpo é constituído por 8 pequenos ossos que se articulam uns com os outros e funcionam harmonicamente. Aqui, como vocês podem ver, o carpo se articula entre eles mesmos. Qualquer perturbação em algum desses ossos poderá romper esse equilíbrio, com grave repercussão sobre os movimentos da mão. Dois deles, o escafoide e o semilunar, têm escassa circulação sanguínea. Por isso, no caso de fratura dos ossos da mão, consolidam-se com grande dificuldade, o que impede a maior parte dos movimentos da mão. Como eu falei, o carpo é formado por 8 ossos, dispostos em duas fileiras. Os da fileira proximal estão nos dedos voltados para baixo, a palma da mão para frente, posição anatômica, e os da fileira distal, que são os ossos de baixo. Os da fileira proximal são escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Os da fileira distal são trapézio, trapezoide, capitato e uncinato. O metacarpo é formado por 5 ossos iguais, de forma alongada. Assim como vocês podem ver aqui, não há muita diferença entre eles, que se articulam posteriormente com os ossos do carpo e anteriormente com os ossos da falange, com as falanges. As falanges são 3 em cada dedo, exceto a do polegar, que são proximal, média e distal. E as do polegar só são proximal e distal. E as falanges do polegar, ao se aproximarem do metacarpo, executam a função prênsile das mãos. Aqui podemos ver a mão de forma anterior. Da outra figura nós vimos a mão em forma posterior. E aqui, como eu já tinha explicado, aqui nós temos a cabeça das falanges, falange distal, temos a base da falange distal, temos a cabeça da falange média, a base da falange média, a cabeça da falange proximal e os corpos das falanges. Como vocês podem ver também, as falanges proximal elas são maiores que as outras. Para fixar todo o conteúdo que foi abordado para vocês, nós temos o esqueleto aqui e na prática vamos abordar todos os ossos da mão. Acompanhem comigo aqui. Da lateral para a medial, na parte proximal do carpo, nós temos os ossos escafoide, piramidal e pisiforme. E na parte distal, nós temos os ossos trapézio, trapezoide, capitado e uncinato. Logo após, nós vamos ter o metacarpo, os ossos do metacarpo, onde vocês podem ver aqui as cabeças do metacarpo. E depois nós temos as falanges, onde vocês podem observar que o dedo polegar só tem 2 falanges e os outros dedos têm as 3, proximal, média e distal. As articulações da mão podem ser divididas entre articulações do punho e as articulações dos dedos. A articulação entre a mão e o antebraço é feita através da articulação entre o rádio e os ossos do carpo. Essa articulação é conhecida como articulação radiocarpal. E as articulações entre os ossos do carpo são conhecidas como articulações intercarpianas. A una, apesar de estar presente nessa extremidade articular, não se articula diretamente com o carpo. Quem faz essa interface é o menisco ou disco articular do punho. A articulação radiocarpal
é uma articulação sinovial do tipo elipsoide formada pela face articular carpal do rádio e disco articular do osso escafoide, semilunar e piramidal. A face articular do rádio e a face inferior do disco articular formam uma superfície elíptica e côncava, que recebe a face convexa dos ossos proximais do carpo, que são escafoide, semilunar e piramidal. Permite amplos movimentos de adução, abdução, flexão e extensão. A cápsula articular que sustenta essa articulação é reforçada pelos seguintes ligamentos: o ligamento radiocarpal palmar, que se origina da margem anterior da extremidade distal do rádio e da una e corre em direção às faces ventrais dos ossos da fileira proximal do carpo. Outro ligamento é o ligamento radiocarpal dorsal, que tem o mesmo projeto do palmar, porém dorsal. O ligamento colateral ulnar é arredondado e caminha do processo estiloide da una até o osso piramidal e o osso pisiforme. Outro ligamento é o ligamento colateral radial, que se estende desde o processo estiloide do rádio até o osso escafoide, e algumas fibras se inserem no osso trapézio e no retináculo dos flexores. A articulação carpo-metacarpal são as articulações que ocorrem entre o carpo e o metacarpo dos dedos, sendo que o primeiro metacarpo, o polegar, tem uma exceção e sua articulação será estudada separadamente. A articulação é uma articulação sinovial do tipo plana e permite apenas movimentos limitados de deslizamento. Vamos falar agora da articulação metacárpica do polegar. É a articulação sinovial selar entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo. Possui grande liberdade de movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, circundação e oponência. Encontra-se recoberta por uma cápsula articular que é grossa, porém frouxa, e que passa por toda a circunferência do primeiro metacarpo em direção à margem do osso trapézio. Articulação metacarpofalângicas. São as articulações sinoviais esferoides entre os metacarpos e as primeiras falanges, do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilo. Estão unidas por dois ligamentos colaterais, um de cada lado da articulação, e por um espaçamento da cápsula articular em sua face anterior, chamadas de ligamentos palmares. Em sua porção mais profunda, as fibras dessa cápsula articular ganham sentido transverso e recebem o nome de ligamento transverso profundo. Possuem movimentos limitados de flexão, extensão, abdução e adução. Aqui estão as articulações metacarpofalângicas. Articulações interfalângicas. São sinoviais do tipo gínglimo. Cada articulação interfalângica ou interfalangiana possui um ligamento palmar em sua superfície anterior e dois ligamentos colaterais de cada lado de forma similar às articulações metacarpofalângicas. Os tendões dos músculos extensores dos dedos fazem o papel dos ligamentos posteriores. Permitem os movimentos de extensão e flexão, sendo que o movimento de flexão é bem mais notável do que o movimento de extensão, que é limitado pelo ligamento palmar. Aqui temos as articulações interfalângicas da mão. Aqui temos o ligamento colateral, a articulação metacarpofalângica, os ligamentos palmares, a falange proximal, o ligamento colateral, a falange média, o ligamento colateral e a falange distal. Aqui temos uma vista palmar e dorsal das articulações. Aqui temos o rádio, a membrana interóssea, o tecido capsular superficial. Aqui é a parte radioescafolunar do ligamento radiocárpico palmar, parte radiopiramidal do ligamento radiocárpico palmar. Aqui é a parte
radiocaptato do ligamento radiocárpico palmar, o ligamento colateral radial, aqui temos o espaço de Poirier, o tubérculo do osso escafoide, tubérculo do osso trapézio, ligamento capitopiramidal, osso captato, ligamentos carpiometacárpicos palmares, os ossos metacárpicos, aqui os ligamentos metacárpicos palmares, o âmulo do osso amato, o ligamento pisometacarpal, ligamento pisoamato, o osso lunato, o osso pisiforme, o osso piramidal, o carpo seccionado, o ligamento colateral ulnar, a parte ulnopiramidal do ligamento ulnocárpico palmar, a parte ulnosemilunar do ligamento ulnocárpico palmar, a área do disco articular, o ligamento radioulnar palmar e a una. Aqui na vista dorsal temos a una, a membrana interóssea, o ligamento radioulnar dorsal, a região do disco articular, o ligamento ulnocárpico dorsal, o ligamento colateral ulnar, o osso piramidal, o osso uncinado, os ligamentos carpometacarpicos dorsais, os ligamentos metacárpicos dorsais, o osso trapezoide, o osso trapézio, a cápsula da primeira articulação carpometacarpal, o osso captato, o ligamento colateral radial, o osso escafoide, o osso lunato, o ligamento radiocárpico dorsal, aqui o tecido capsular superficial, o rádio e os ossos metacárpicos. Aqui encerramos mais um vídeo. Curtam, comentem, compartilhem.